Seja bem-vindo ao canal do Profético Fé na Espada. Meu nome é Renato e nós estamos aqui começando um novo quadro no canal chamado Curiosidades Proféticas. E hoje eu vou falar sobre fé. É muito interessante porque fé é uma palavra tão pequena, mas é uma palavra que mexe tanto com a gente. Muita gente fala sobre fé e hoje eu tô até com a camisa, ó, que camisa bacana, de um cachorrinho, porque uma das perguntas que eu fiz nos stories lá no Instagram era: você acredita que os animais podem ter fé, que os anjos têm fé ou que só os seres humanos têm fé? Gente, deixa eu falar para você uma coisa. A resposta não ficou tão diferente. Muita gente acredita que só os seres humanos, né? Há um grupo de um percentual que crê que os anjos também têm fé. E por incrível que pareça, os donos de pets também se manifestaram. Eles também acreditam que os animais também têm fé. Gente, é muito bacana aí. A galera me mandando direct, interagindo, e eu acho muito bacana. Você que está aqui, né, seja muito bem-vindo. Se você é a primeira vez que você está assistindo um vídeo no canal, vai lá, se inscreva, deixe lá seu comentário e ative o sininho, porque os próximos vídeos estão vindo. Então, nesse vídeo falando sobre curiosidade profética relacionada à fé. A fé é uma palavra pequena, mas que causa um grande estremecimento para a gente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu lancei lá essa pergunta: você acredita que os animais têm fé? Você acredita que os anjos têm fé? Você acredita que os seres humanos têm fé? E as respostas foram muito curiosas. Teve muita gente interagindo comigo. E eu gosto de responder as perguntas mais cabulosas. Eu gosto daquelas perguntas assim que ninguém responde. E aí tem umas pessoas que acham que eu sei a resposta. Eu não sei tudo, mas o Google e a Bíblia ajudam muito. A gente vai pegar os livrinhos ali em cima, ó. Vocês estão vendo ali os livros, a gente vai estudando, a gente vai pesquisando e a gente vai contando cada coisa muito interessante. Pois é, cara, e por falar nisso, vou ler para vocês o que está em Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 19. Vamos logo partir para polêmica. Cadê Tiago? Tiago desapareceu da minha Bíblia, gente. Vamos lá. Você que está gostando, diz um amém aí, diz um joinha, faz alguma coisa aí, pelo amor do Senhor. Tiago 2, versículo 19, diz assim, ó: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Isso aqui é muito maneiro. Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi o apóstolo Tiago? Apóstolo Tiago, ele era um dos discípulos, ele escreveu para os judeus da dispersão, das 12 tribos que andavam dispersos, que estavam dispersos por aí. Então essa é uma carta que não é voltada apenas para uma pessoa, é uma coletividade de pessoas. E essa coletividade dos judeus da dispersão já estavam habituados com essa questão da fé, estavam habituados com as questões dos anjos, dos demônios, eles sabiam muito bem quem era quem. Vamos deixar claro assim. Então você que está aqui exatamente nesse vídeo, você precisa aprender uma coisa. Anjos e demônios são seres espirituais assim como os seres humanos. Então, a palavra diz assim, ó. Olha como é que é. Que também os demônios creem e estremecem. Gente, isso aqui dá pano pra manga. Por quê? Cara, eu fui buscar no original. Se liga só no que está acontecendo. Os demônios também têm conhecimento sobre a fé. Assim como os anjos têm conhecimento sobre a fé, assim como nós conhecemos a respeito da fé. Só que exatamente nesse versículo, pelo dicionário Strong, o verbo crer, né, crer, ele vem do grego chamado pistel. Para quem não sabe, eu estudei 2 anos de grego e também de hebraico e também, né, falando dessa questão da epistemologia, quase que eu falei em línguas agora, epistemologia das palavras. Olha aí. Então, o que acontece? Quando você vê a origem da palavra crer, vem do pistelui, que quer dizer confiar, acreditar. Pois é. Daí vem uma transliteração fonética até que chega ao que nós conhecemos hoje como eu acredito, eu tenho fé, eu confio, eu acredito naquilo que me foi confiado. Nesse sentido, os anjos podem ter fé.
É, eles podem ter fé, cara. Eles podem ter fé nesse sentido de acreditar. Por quê? Por que eles creem naquilo que Deus fala? Porque diz a respeito da fidelidade de Deus. E quem conhece a fidelidade de Deus sabe duas coisas sobre ela. Deus é completamente fiel, mas também completamente surpreendente da maneira como ele vai cumprir aquilo que ele falou. Isso é algo que é muito impactante. Então, os anjos, nesse sentido, eles também podem crer, eles podem reconhecer, ou seja, é a certeza daquilo que Deus falou, que aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Só que tem uma questão, quando você fala de fé, de crença, há inúmeros tipos de fé, de crença. Existe fé para a salvação, existe a fé comum, existe a fé como fruto do Espírito Santo, Gálatas está escrito, mas existe também a fé como dom, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu te falar uma coisa, ainda não vai ser sobre hoje que nós vamos entrar nisso, mas em nome de Jesus, daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre essa nuance da fé como fruto e da fé como dom do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você olha para isso, é possível que os anjos tenham fé? Sim, mas eles não vão ter fé para a salvação. Você sabe por que eles não podem ter fé para a salvação? Porque os anjos não podem se arrepender. Sabe por que os anjos não podem se arrepender? Porque eles não têm essa possibilidade de fazer o retorno para Deus. Então eles não dispõem da fé para a salvação. Esse é o motivo principal de Satanás e seus anjos não poderem voltar a serem anjos, voltarem para servir ao Senhor como eram antes da queda, porque para eles não há arrependimento. Mas nós podemos pegar aos anjos sobre o que é arrependimento e guarda isso, porque um dia os anjos vão perguntar a nós como é o perdão, como é receber o perdão, como é saber ser restabelecido diante do Senhor, ser religado, ser reconduzido à posição de filho, servo, adorador. Nós sabemos o que é isso. Os anjos não sabem o que é isso. Por isso que um dia nós pregaremos para ele. Mas o que acontece? Há um tipo de fé que não é liberada aos anjos. Há um tipo de fé que está escrito lá em Marcos, capítulo 9, versículo 26. Gente, deixa eu falar isso para vocês. É Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos, capítulo 9, fala o seguinte, que tudo é possível ao que crê. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas deixa eu voltar lá primeiro em Gênesis 1, versículo 26, que diz assim, ó. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Há um tipo de fé que não foi liberada para toda a criação. Há um tipo de fé que só foi liberada para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Faz uma conexão de Gênesis 1, 26 e faz uma conexão com o que está escrito lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ou seja, há um nível de fé, que é um nível de fé tão poderoso, que é somente para aqueles que creem. Aqueles que foram feitos segundo a imagem e semelhança, eles vão dominar. Mas aqueles que creem em Jesus, eles modificam aquilo que é impossível. Ou seja, cara, recebe isso no teu espírito agora, em nome de Jesus. Há um nível de fé que Deus quer liberar sobre a tua vida, que é esse nível de fé, ele interfere na esfera das possibilidades e na esfera daquilo que é impossível. Pois é, Jesus mesmo falou, tudo é possível ao que crê. Aperta a tecla SAP, modifica a ordem do versículo, modifica a ordem das palavras para você poder perceber. Se ele está falando que tudo é possível ao que crê, Jesus está querendo dizer o seguinte, que quando você exerce esse nível de fé, até aquilo que era impossível consegue ser alterado por você. E esse é um nível de fé que não pode ser dado a qualquer ser. Esse é um nível de fé que não pode ser entregue ao pug, aos cachorrinhos, aos animais.
nem mesmo aos anjos, mas somente aos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Cara, eu não sei você, mas quando essa revelação veio até o meu espírito, eu saltei, porque há um nível de fé, que é um nível de fé que representa alterar a esfera das impossibilidades. Quem sabe hoje você está aqui me ouvindo, mas você está passando uma impossibilidade nas suas finanças, no teu trabalho, na sua família, seja lá onde for. Jesus mesmo falou que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E você que está aqui me assistindo, eu quero liberar sobre você um ensinamento muito simples e muito prático. Hoje mesmo eu botei lá no Instagram, hoje no dia 12/9/2022, eu botei lá no Instagram o seguinte, que a fé é bem semelhante ao nosso músculo. Sabe o que acontece com o nosso músculo? Para ele poder crescer, primeiro você precisa exercitar, ó. Vai lá, vai fazer o que a galera tá fazendo lá na academia, malhando, você vai malhar. O músculo, olha, ele vai ser estressado, ele vai ser colocado à prova, ele vai ser exercitado. Só que tem uma outra coisa que é importantíssima para que o músculo continue a crescer. É o descanso. Olha, para pensar nisso. Você crê em Deus, guerreia pela fé. Você coloca a tua fé em prática. Você estende a tua fé, coloca ela. Você faz todo o esforço na fé, você guerreia pela fé. Só que depois desse momento de guerra, o que você precisa fazer? Descansar no Deus que pode todas as coisas. Vou falar para você, profético, preste atenção nisso. Ninguém vive guerreando pela fé o tempo inteiro. É necessário um tempo de descanso em Deus. Quem não descansa em Deus se cansa no meio da guerra e acaba abandonando. Por isso é que se você precisa hoje de renovo na tua fé, ouça o que está escrito lá em Isaías, aqueles que esperam no Senhor. Ou seja, esse tempo de espera é um tempo de descanso, de estar no esconderijo do Altíssimo. É um tempo de você estar descansando no Senhor. E é durante esse tempo de descanso que, semelhante ao músculo, a tua fé vai crescendo. A tua fé vai crescendo. E eu quero te fazer uma pergunta. O teu nível de fé neste ano mudou? Cresceu? Desde que você se converteu, desde que você entregou a sua vida ao Senhor, até esse exato momento que você está assistindo esse vídeo, a sua fé cresceu ou estagnou? Pois é, irmãos. A fé que vence todas as circunstâncias, ela foi entregue aos seres humanos. Deus não confiaria a transformação do que é impossível a qualquer outro ser que foi criado por Ele. Por isso que deixa eu falar para você, você é chamado para um estilo de vida que sobrepõe as impossibilidades. Não sei você, mas isso mexe comigo. Sabe por quê? Quando você se depara com uma doença, uma impossibilidade no meio da tua família, aonde só resta a você agir pela fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente coloca a fé como último recurso, mas ela deveria ser o nosso primeiro. Tem gente que está com dor de cabeça, o primeiro recurso é tomar um remédio. Nada contra, cada um com seu nível de fé. Mas quando alguém do meu convívio está com dor de cabeça, a primeira coisa que eu faço antes de tomar um remédio é ministrar cura. Sabe por quê? A palavra de Deus é bem clara ao dizer que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas. Você já fala em novas línguas? Em meu nome expelirão demônios. Você alguma vez expeliu algum demônio? Expulsou o demônio de alguém? Pois é. Mas em meu nome orarão sobre os enfermos e eles serão curados. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Alguém já foi curado porque você impôs as mãos? Mas a palavra também fala da fé. Diz o seguinte, que em meu nome vocês vão ressuscitar os mortos. Irmãos, é esse nível de fé que eu quero andar. E eu quero te convidar para você viver também nesse mesmo nível de fé. Aonde aquilo que era extraordinário, aonde aquilo que era sobrenatural, passa a ser um estilo de vida.
Mas antes de eu falar essa frase que você já sabe muito bem, eu quero te apresentar uma coisa rapidamente. Eu fiz parte de um livro chamado A Fé que Vence Todas as Circunstâncias. Eu faço parte de uma companhia de escritores. E lá, nesse livro, nós falamos sobre a fé que vence todas as circunstâncias. E eu quero te falar uma coisa. Se você se interessar por esse livro, vai lá, me chama, fala comigo. Eu vou ter o maior prazer de falar com você. Então, antes de finalizar essa live, eu quero falar o seguinte, para que você tenha um estilo de vida naturalmente sobrenatural. E antes de fechar esse vídeo, eu quero orar por você. Mas antes disso, você que não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu comentário, escreve o seu testemunho de fé. São vários pequenos milagres que Deus tem feito na tua vida. Você está alimentado, você está conseguindo assistir. Se você está conseguindo assistir é porque você tem um celular, você tem um notebook, você tem um tablet, você tem alguma coisa para poder assistir. E segundo, Deus tem te propiciado, Deus te tem permitido que você chegue até você esse nível de conhecimento. Agora sim, eu vou fechar e eu vou orar por você. Então, tenha esse estilo de vida naturalmente sobrenatural, em nome de Jesus.